Entra no ar o programa A Voz do Pastor. Prezados irmãos e irmãs, com muita alegria estamos iniciando o nosso programa A Voz do Pastor desta semana, acolhendo a todos vocês que nos escutam, para podermos partilhar a palavra de Deus do domingo, este domingo que é dedicado à Sagrada Família. É importante destacar que logo depois do Natal, no domingo seguinte, a Igreja colocou na nova reforma litúrgica este domingo, esta expressão da vida de Deus presente na vida dos homens, que é a Sagrada Família. É bom a gente lembrar que Deus nasceu numa família. A palavra de Deus se encarnou numa família. Deus se vestiu de um menino frágil e se apresentou à humanidade no presépio de Belém, encontrou abrigo numa família humana, a família de José e de Maria, dois jovens esposos de Nazaré, uma aldeia situada ali nas colinas da Galileia. Neste domingo, ainda vivendo o contexto de celebrações do Natal do Senhor, então a liturgia nos convida para olhar para este conjunto de pessoas e se propõe, nesse sentido, a olhá-la como um exemplo para as nossas comunidades familiares. O Papa Francisco escreveu uma bela encíclica sobre a família, na verdade, uma exortação apostólica pós-sinodal chamada Amoris Laetitia, sobre o amor das famílias. Então ele retomou ali uma expressão muito bonita que usou por ocasião do encontro com as famílias na visita que fez em Cuba, por volta de 2015. Ele dizia assim: as famílias não são um problema, são sobretudo uma oportunidade. Porque parece que aqui e acolá, às vezes, a gente sempre joga a culpa de todos os problemas da sociedade na família. Então, nós queremos aqui, com esta celebração, colocar a família no seu devido lugar. E iluminados pela Sagrada Família de Jesus, Maria e José, que esta família possa abrir nossos olhos para a importância da família, para protegê-la, para que nossos olhos sejam abertos às exigências do nosso tempo e nós possamos ressignificar o sentido da família na sociedade, refazendo os caminhos para reencontrar o amor, que é a base de toda a sociedade familiar. As leituras desta festa são leituras muito importantes, significativas, para que nós possamos aprofundar o sentido da vocação familiar. A primeira leitura é tirada do livro do Eclesiástico. É uma longa citação, vou tentar explicar aqui melhor. Capítulo 3, versículos de 3 a 7, depois tem um pulo para os versículos 14 a 17. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Este livro do Eclesiástico, escrito ou também conhecido como livro de Ben Sirac, que seria o autor deste livro, é um livro de conselhos, de expressões que faziam parte de uma espécie, digamos assim, de sabedoria popular daquela época. O texto apresenta aqui uma série de indicações práticas que os filhos devem ter em conta nas relações com os pais. A palavra que preside este conjunto de conselhos do sábio Ben Sirac é a palavra honrar.
vocês devem ter ouvido, repete-se 5 vezes nestes poucos versículos. Então, para o autor, o que significa propriamente honrar os pais? Em primeiro lugar, a gente lembra que essa expressão nos remete ao Decálogo do Sinai, os 10 mandamentos, onde está ali escrito ali no versículo 20, no capítulo 20, versículo 12 do Êxodo, honra teu pai e tua mãe. É um dos primeiros 4 mandamentos, portanto, do Decálogo. O verbo utilizado, honrar, significa, em outras palavras, dar glória, dar importância. Então, honrar pai e mãe significa dar-lhes o devido valor, reconhecer a sua importância. Por quê? Porque eles são os instrumentos de Deus como fonte de vida. Então, reconhecer os pais como instrumentos através dos quais Deus concede a vida deve conduzir os filhos à gratidão. E a gratidão não é apenas uma declaração de intenções, mas é um sentimento que implica certas atitudes práticas. O autor aponta algumas dessas atitudes. Honrar os pais significa ampará-los na velhice e não os desprezar, nem abandonar. Significa também assisti-los materialmente, sem inventar qualquer desculpa quando já não podem mais trabalhar. Não fazer nada que os desgoste, escutá-los, ter em conta suas orientações e conselhos, ser indulgente para com as limitações que a idade ou a doença trazem. É evidentemente que o contexto em que esse texto foi escrito, é natural que por detrás dessas indicações aos filhos esteja essa preocupação com manter vivos os valores tradicionais da tribo, do clã, esses valores que preservam cuidadosamente essa unidade familiar, e que os mais jovens, evidentemente, acabavam, por alguma razão, negligenciando, mais ou menos como no nosso tempo. Então, o autor insiste que honrar pai e mãe significará, por exemplo, uma promessa de Deus, o perdão dos pecados, a alegria, a vida longa, a atenção de Deus. Portanto, nessa altura, digamos, da vida, os nossos pais merecem o nosso cuidado, e isso significa gratificar, agradecer o próprio Deus e se comprometer com Ele para que se tenha uma vida digna também. Para nós, eu creio que é muito importante essa palavra para, digamos assim, atualizar este aspecto, porque os nossos pais foram em nosso favor e são em nosso favor instrumentos de Deus Criador. Através deles, Deus chamou-nos à vida. Se não fosse meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui, como nenhum de nós. Primeira coisa é essa, a gratidão ela vem porque eles nos deram a vida, porque eles aceitaram colaborar com Deus, cuidando de nós ao longo do caminho que nós percorremos e ainda temos a percorrer. Hoje, a gente sabe o quanto os direitos, digamos assim, da pessoa, protege a dignidade dos nossos pais, dos idosos. Não obstante isso, às vezes a própria civilização moderna acaba criando situações de abandono, de marginalização, de solidão, e muitas das vezes as vítimas são aqueles que já não têm mais uma vida produtiva, ou aqueles a que a idade ou a doença trouxeram limitações, e às vezes essas pessoas são como que descartadas pela própria sociedade. Deus não descarta ninguém em nenhum momento da sua vida e nem por qualquer circunstância da sua existência. Pelo contrário, essas pessoas têm um valor incomensurável diante de Deus. Por isso, o texto ele é um convite a retomar, podemos dizer assim, a originalidade da família, querida, amada por Deus, criada por Deus, para gerar a vida, cuidar da vida em todos os momentos, em todos os aspectos das circunstâncias. Isso significa que nós não podemos, de jeito nenhum, dar valor ou
tentar dar vazão a essa realidade de um mundo que verdadeiramente descarta aqueles que já não têm a capacidade de produzir por conta da sua idade. Então, é bom lembrar, e o Papa Francisco ele insiste nisso, que é muito interessante, que essas pessoas idosas, como os nossos pais, têm um capital de maturidade, de sabedoria, que a vida lhes legou como um patrimônio que ninguém lhes pode tirar. É um capital incomensurável, que a gente talvez não possa calcular. É uma riqueza, um grande desafio para nós, portanto, acolher essa sabedoria que os nossos pais possuem. Infelizmente, face à invasão contínua de valores estranhos que tantas vezes põem em causa a nossa identidade cultural e religiosa, quando não a nossa própria humanidade, então significa muito acolher os valores que recebemos dos nossos pais e avaliar com clareza, com grandeza, a maturidade, a perenidade desses valores e não renegá-los, não colocá-los num plano secundário, porque esses valores têm uma dignidade muito grande e têm um amor muito grande da parte de Deus. Eu creio que cabe a nós ter cuidado para que o respeito, a delicadeza, o afeto, a ternura, a escuta sejam uma espécie assim de refazer este caminho para com os nossos pais, né? E fazer com que eles mereçam verdadeiramente todo o nosso amor e a nossa dedicação. Estamos apresentando A Voz do Pastor. Apresentação Dom Raimundo Posidônio. Passemos então, irmãos e irmãs, à segunda leitura desta celebração da Sagrada Família. A leitura é tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 12 a 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Esta leitura tem um aspecto muito importante na vida da comunidade dos Colossenses. São Paulo está escrevendo a uma comunidade, mas essa leitura ela pode ser, como está sendo feita, muito bem aplicada à festa de hoje. Em geral, esta carta de São Paulo aos Colossenses é sempre lida nas celebrações de matrimônio, porque é uma espécie de vademécum, né? Um resumo, uma síntese da vida familiar. Então, a festa da Sagrada Família hoje vem iluminada por esta carta, esse trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, e coloca como a frase-chave, digamos assim, né, exatamente o amor. O amor para a vida em família, como para a vida em comunidade, é não somente, digamos assim, um sentimento de bem-querer, de estima, mas diz aqui a carta, é um vínculo da perfeição. Ou seja, o amor é um estilo de vida, uma forma de relacionamento que exige maturidade, diálogo frequente,
enfrentamento de crises, a opção pelo perdão, tantas coisas bonitas, né, que a gente pode utilizar para refazer os itinerários de uma família, como nos anunciou, nos pregou, nos trouxe como mensagem a primeira leitura de hoje, nos vai falar o Evangelho de hoje também. Então, São Paulo, digamos assim, ele diz uma coisa interessante, né? Ele diz, revistam-se. E a gente poderia dizer, o revestir-se aqui é como se nós tivéssemos que usar roupas bem específicas, né? Usar a roupa da misericórdia, a roupa da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. Então, o estilo de vida do seguidor de Cristo deve estar marcado por essas atitudes, né? Deve privilegiar na relação com os irmãos o perdão, a compreensão, a indulgência. Aquele que está unido a Cristo, que vive em Cristo, deve ser capaz de, em todas as circunstâncias, amar sem medida, amar a fundo perdido, né? Poderíamos dizer assim, amar até o dom total de si mesmo, como Cristo fez. E a fundamentação para isto, do ponto de vista cristão, é exatamente essa, né? Essas relações, que eu diria assim, são relações comuns, qualquer realidade de sociedade, né? Pode ter esse catálogo de exigência, digamos assim. No entanto, para o cristão, esta atitude ou essas atitudes, elas resultam de uma íntima relação do cristão com Cristo. Viver em Cristo implica viver como Ele, no amor total, no serviço, na disponibilidade, no dom da vida. Uma vez apresentado o ideal de vida cristã nas suas linhas gerais, o autor da carta aplica o que acabou de dizer ao âmbito mais concreto, portanto, da vida familiar. Então, numa palavra, é a caridade, entendida como amor de doação, de entrega, a exemplo de Jesus que amou até o dom da vida, esta deve presidir as relações entre os membros de uma família. Portanto, aqui está, poderíamos dizer assim, do ponto de vista de Paulo, que no espaço familiar se deve viver, se deve manifestar a figura do homem novo, da mulher nova, transformado por Cristo e que vive segundo o próprio Cristo. E aí está o grande desafio, irmãos e irmãs. Essa é a base, digamos, né, teológica da palavra. Como aplicar isso na vida cotidiana, diante de tantas dificuldades que a família vive. A nossa vida, todos os dias, é sempre marcada, né, por tensões, ansiedades, conflitos, problemas que mexem com o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. A vida em família, às vezes, é cheia de conflitos, né, de quesilhas, digamos. Há muitas críticas, palavras que magoam, há poses de arrogância, de superioridade. E hoje em dia, com as redes sociais, né, enchemos as redes sociais com comentários infelizes sobre os outros, às vezes até da mesma, né, unidade familiar. E parece que isso faz bem, né, para as pessoas. Será que esse é o melhor jeito de tratar essas questões? Então vem aqui, digamos, as nossas responsabilidades como famílias cristãs, sobretudo com aqueles que conosco compartilham, né, de forma mais chegada, a vida do dia a dia, que é a nossa família. E por isso, a estrutura familiar, a sociedade familiar, ela precisa, né, de sentimentos, de atitudes, como nos diz São Paulo, que possam modificar essas atitudes, às vezes belicosas e destruidoras da convivência familiar. Então, a caridade, esse amor que São Paulo fala, deve, de novo, nos fazer vestir essa roupa, digamos assim, da atenção, do cuidado, das preocupações com a necessidade dos outros, de superar, de suprimir as lágrimas que às vezes são geradas pelas atitudes belicosas, atitudes de desatenção. Precisamos ter gestos compartilhados, gestos que revelem realmente
a preocupação pelo outro. Aqui tem uma questão, portanto, que é fundamental para nós cristãos que vivemos em família, que é viver segundo Cristo. Porque para Cristo é o amor que deve presidir as nossas relações. E nós vimos aqui uma coisa interessante, quando São Paulo fala diretamente às esposas, aos esposos, de que o amor não comporta submissão ou superioridade, mas igualdade fundamental em dignidades e direitos. São Paulo dirá, em outras circunstâncias, por exemplo, que para os que vivem em Cristo, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque todos são um só em Cristo Jesus. Então, esse é o horizonte que nós devemos caminhar, devemos viver em nossas famílias e verdadeiramente promover relações que superem a superioridade e, às vezes, a violência que existe nas relações familiares. Isso é o fundamental para nós. Podemos constituir famílias que encarnem de verdade essa presença amorosa de Jesus Cristo numa família, como nós celebramos agora no Natal. Ajudemos nossas famílias que estão, às vezes, em situações assim, né, de perigo, de destruição, e fortaleçamos com amor todas as nossas relações familiares, para que nossas famílias sejam um verdadeiro modelo de sociedade, onde a família, onde as pessoas possam viver com dignidade, com amor e com alegria. Estamos apresentando A Voz do Pastor. Apresentação Dom Raimundo Posidônio. Passemos agora ao Evangelho deste domingo da Sagrada Família. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, 41, 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Irmãos e irmãs, este texto já nos é bastante conhecido, né? Então, Jesus que vai com sua família, vivendo as tradições, né, da sua família, já com aquela idade de uma mudança de idade, podemos dizer, que a criança já acompanhava os pais para as grandes festas, né, em Jerusalém. E ali, esse retrato, digamos, né, da estrutura familiar de Jesus mostra muito bem, digamos, essa construção, esse cuidado de Deus em fazer com que o seu filho verdadeiramente se tornasse um lugar adequado para que ele pudesse desenvolver a sua missão. Então, a gente pode dizer, e fazendo coro àquilo que nós celebramos no Natal, que foi na família que a encarnação continuou, que Jesus aprendeu o que depois usaria na missão. Ou seja, a palavra estava na família. Se nós quiséssemos fazer aqui uma alusão
a palavra de São João no seu Evangelho, a palavra de Deus se fez carne e veio morar entre nós, nós poderemos, sem dúvida nenhuma, dizer exatamente isso. A palavra de Deus se encarnou numa família. Ela habitou no meio de uma família. Então, por isso, a família de Nazaré é chamada de Sagrada Família. Uma maravilha, podemos dizer assim, né? Essa compreensão que nós devemos ter de que a palavra de Deus precisou de um berço, de uma casa, de um pai, de uma mãe. O Filho de Deus não só se tornou homem, mas se tornou família. Então hoje nós celebramos isto, né? Que a família é o lugar, é o âmbito da revelação de Deus, como a Sagrada Família. E tem toda uma grande reflexão que nós fazemos, seja do ponto de vista bíblico, teológico, seja também do ponto de vista pastoral. Algumas coisas saltam aos olhos aqui nessa leitura, além daquilo que eu já falei, é exatamente esse episódio, né, da perda do menino Jesus, e que quando Maria e José percebem que aquela criança não está ali no meio daquela caravana, então eles resolveram procurar Jesus. Olha só que coisa interessante, né? Esse procurar não é só uma expressão de uma preocupação, no sentido assim, né, do sentimento do pai, de uma perda. Na verdade, tem um sentido teológico. Prestem bem atenção para isto, né? Tem um sentido profundamente teológico e não sentimental. Este é o movimento da fé, né? Procurar o Senhor, deixar-se encontrar por Ele. Isso é muito importante, né? Isso muda tudo. Então, para fazer isto, precisamos refazer o caminho, voltar ao começo, né? Refazer o caminho, rever as estradas, os passos dados. Este era o caminho, digamos assim, natural de sempre. De todas as pessoas faziam e refaziam este caminho. Mas, a partir de Jesus, o caminho é diferente. Refazer o caminho, procurar Jesus, significa fazer com outro sentido, com o olhar iluminado, com o coração aberto para encontrar o Senhor. É um movimento de fé, meus irmãos. Isso é muito importante para nós, né? Esse sentido que o Evangelho de hoje nos dá. Este movimento da Sagrada Família abre uma luz para todas as famílias. Toda família precisa procurar Jesus para viver de outros modos, para refazer o cotidiano, para aprender a refazer as estradas, para aprender a alegria do encontro, para aprender a compreender o sentido da presença de Jesus na nossa vida. É bom lembrar que nenhuma família tem o mapa de todas as respostas, de todos os problemas, mas a família deve ter a capacidade de abrir-se, de procurar, de refazer, da disposição de olhar para frente sem ter medo de caminhar de um novo jeito, porque aí está a realidade da presença de Deus, né? Vejam só o que Jesus diz para Maria quando ela coloca o problema para ele, né? Como uma espécie de satisfação, diz: eu devo estar na casa de meu pai. Parece uma resposta dura, mas é o caminho de liberdade que todos nós devemos enfrentar para alcançar o verdadeiro sentido da vida. Jesus vai mostrar para José e Maria que a missão dele é muito maior do que eles poderiam imaginar, né? Por isso José ficou em silêncio e Maria guardava tudo isso no coração. Por isso, irmãos e irmãs, todo esse cenário, digamos, né, desse episódio, ele vai nos ajudar verdadeiramente, quem sabe, a procurar respostas para as nossas interpelações, para as nossas dúvidas, e buscar o caminho que só Jesus tem, que só Jesus nos oferece, né? E vocês imaginem no coração daqueles dois a preocupação, né?
É como se ele dissesse assim: devemos procurar Jesus, devemos encontrar Jesus, não é? E eles foram e encontraram numa outra dimensão da vida daquele menino. Agora eu devo cuidar das coisas de Deus, das coisas de meu Pai. Podemos não entender isso, como tantos não entenderam, talvez Maria e José ficaram em dúvida, mas tantas outras pessoas, né, não entenderam isso. Mas Maria nos dá eu diria assim, um exemplo extraordinário, né, de como viver no silêncio, a capacidade de compreender isso, né? A mãe de Jesus guardava todos esses acontecimentos no seu coração. Nunca esqueçamos disso, irmãos e irmãs. Este exercício só é possível se as fronteiras da família forem as do reino da fraternidade universal. A vida familiar não pode ser vivida, na verdade, se não for aberta a esses horizontes, tendo como base o amor, a caridade, a fraternidade. Estamos apresentando A Voz do Pastor. Apresentação Dom Raimundo Posidônio. Meus irmãos e irmãs, estamos para encerrar o ano de 2024, já vislumbramos, né, o novo ano, e o alvorecer de um novo ano nos traz muitos sentimentos, né? Sentimento de renovação, de proposição de metas a serem alcançadas, de propósitos a serem cumpridos, mas eu diria, o ano novo, ele nos oferece a oportunidade de celebrar, não com sentimentos vazios, ou apenas como um voto de fim de ano, na verdade nos leva a celebrar com muita força o sentido da esperança. E a gente transmite isso, ou quer transmitir isso aos irmãos, não só no lado cristão, da espiritualidade, etc., mas, na verdade, de um amadurecimento desta esperança que nos leve a um encontro pessoal e um encontro também comunitário com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que, ao vislumbrar neste novo ano, a Igreja Católica nos leva a celebrar um ano jubilar, nos leva a celebrar um dia da paz, nos leva a celebrar a figura de Maria, nos leva a celebrar uma campanha da fraternidade. É um itinerário espiritual que a Igreja nos proporciona no começo do ano, para que nós possamos, ao longo do tempo, alimentados pela Palavra de Deus, pela Eucaristia, pela nossa vida em comum, realmente crescer na intimidade com Deus, vivendo as relações fraternas com os irmãos e irmãs e também cuidando do mundo em que nós vivemos, a nossa casa comum. Então não esqueçamos disso, né? O ano novo é para nós um ano de compromisso, de missão pela paz, pela fraternidade entre todos. E neste novo ano, a convite do Papa Francisco, nós vamos celebrar um jubileu, um ano jubilar da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa publicou uma bula de proclamação do jubileu ordinário do ano de 2025, que tem este título: Spes non confundit, a esperança não nos decepciona. Onde nós encontramos o fundamento para celebrar o ano jubilar? No livro do Levítico, capítulo 25, 8 e 17, está lá escrito assim: conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos. Tais semanas de anos darão um período de 49 anos. No dia 10 do 7º mês, você fará soar a trombeta, chamada Iobel, em hebraico. Declarem santo o 50º ano e proclamem a libertação para todos os moradores do país. Será para vocês um ano de júbilo. Cada um de vocês recuperará a sua propriedade e voltará para a sua família. O jubileu será uma coisa sagrada e vocês comerão o que o campo produzir. Portanto, o ano jubilar, a convite do Papa Francisco e da Palavra de Deus, obviamente, é uma ocasião para restabelecer uma correta relação com Deus, entre as pessoas e com a criação. E implicava, como implica também hoje, a remissão de dívidas, a restituição de terras arrendadas e às vezes tomada à força como dívida e o repouso da terra.
Interessante isso, né? Hoje a gente fala tanto de que a terra está destroçada, está, né, destruída, ela precisa repousar. O ano jubilar pede isso para nós. E não esqueçamos que no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus dizia isto também: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Então, o próprio Jesus, no seu tempo, fazendo coro ao Antigo Testamento, à Primeira Aliança, ele diz que é necessário restaurar a dignidade da vida, vivendo o ano jubilar. E esse ano jubilar foi proclamado pela sua própria vinda. Então, a igreja, diante disso, né, podemos dizer assim, ela passou a celebrar os anos jubilares, sobretudo a partir do ano de 1300, e ali de 50 anos, era a frequência mais ou menos, né, do ano. Depois houve algumas mudanças, passou para, a primeira era de 100 em 100 anos, depois passou para 50, e depois passou também para 25, né, 25 anos. Então, por isso, nós, aqui em nossa diocese, em comunhão com toda a igreja católica no mundo todo, iremos celebrar a abertura do ano jubilar em nossa diocese neste dia 29, hoje, portanto, na celebração às 18 horas, que será iniciada, o rito de abertura será iniciado lá, agora no Santuário de São Benedito, né? Igreja Santuário de São Benedito. Faremos ali uma celebração, depois viremos caminhando até a Catedral, onde iremos dar continuidade à missa e assim por diante. Para esta celebração, nós pedimos que todos levem velas para acendermos durante a caminhada, né? Porque o texto de abertura ele pede exatamente isso. Mas nós celebraremos o dia jubilar, realmente, da nossa diocese, no dia 7 de outubro do próximo ano, que é o dia da nossa padroeira. Será o dia do jubileu da diocese, quando todas as paróquias da diocese, movimentos, serviços, pastorais, estaremos aqui em Bragança para um dia inteiro de celebrações, culminando com uma missa à tardinha do dia 7. Será uma maneira belíssima de celebrarmos o dia da nossa padroeira e, evidentemente, celebrarmos o dia jubilar diocesano. E, ao mesmo tempo, já oriento que todas as paróquias procurem realizar durante o ano um dia jubilar, reunindo ali todas as forças vivas da paróquia, fazendo coro e fazendo eco e união com toda a nossa diocese. Agradeçamos a Deus o ano que está terminando, agradeçamos tantas graças concedidas, tantos bens que nós já colhemos na vida, em nossa diocese, em nossa vida particular, em nossa família. Agradecemos a Deus tudo aquilo que nós fomos capazes de produzir neste ano como expressão verdadeiramente do nosso trabalho, da nossa missão como igreja particular da Diocese de Bragança. Da minha parte, no meu coração, vai uma gratidão imensa a todos vocês que partilharam comigo essa missão, nossos párocos, nossos padres, a vida consagrada. Os leigos e leigas estão espalhados, né, por todo esse território e agradecemos, portanto, de coração tudo isso. Ainda falta muito para fazer, muita coisa temos que resolver, mas isso a gente vai aos poucos, com a graça de Deus, celebrando, comemorando e resolvendo. Irmãos e irmãs, ao encerrar este nosso novo ano, este velho ano e entrando nas perspectivas do novo ano, gostaria de concluir rezando a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos
na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E que Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Os pastores num dia de sol.